Vocês sabem aquele homem que foi preso por ter provocado a morte da namorada? Ele empurrou ela de cima da moto em movimento, esse covarde aí que você está vendo as imagens. Vocês acreditam que ele já respondeu um outro processo por ter agredido uma outra namorada? Pois foi. Lucas Macieira, ao vivo, vai trazer essas informações pra gente. Lucas, boa tarde, com você. Olá, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. É o Renato Ferreira Salustiano Neto, 22 anos de idade. Nesse momento está na penitenciária do Roger, aqui em João Pessoa, cumprindo aí uma prisão preventiva logo após ter confessado, ter empurrado a companheira, a Graça Raíla. A gente conversou com a família dela, nós fomos até Guarabira, nossa equipe lá, o Everton Douglas conversou com ela aqui no Correio Verdade e todo mundo ficou muito sensibilizado, Danilo? Deixou uma criancinha, uma menininha de 4 anos. E é isso, nesses 6 meses de relacionamento aí com o Renato, se descobriu agora que ele tinha sido condenado no ano passado por agressão contra uma ex-namorada. Essa agressão aconteceu em 2022, em setembro de 2022, mas só em junho do ano passado ele foi condenado pela justiça a 7 meses ali, justamente pelo crime de agressão. Essa agressão aconteceu ali na cidade de Cuitegi. Na época, a namorada dele tinha 17 anos de idade, O Renato tem 22 anos agora, então na época tinha entre 18 e 19 anos também. E aí o que foi que aconteceu? Ele teria invadido a casa dessa jovem, a agrediu fisicamente, a agrediu verbalmente e também teria pego o celular dela sem o consentimento. Inclusive, no momento em que o Ministério Público ofereceu a denúncia à Justiça, tinha enquadrado o Renato Ferreira Salustiano Neto por esses 3 crimes: invasão a domicílio, agressão física e verbal e também pelo fato dele ter pego o celular da vítima, da então companheira, sem consentimento, um adolescente de 17 anos de idade. Durante o julgamento que aconteceu em junho do ano passado, a juíza ali da 2ª Vara Mista de Guarabira decidiu acolher apenas a denúncia que diz respeito à condenação, à agressão física, e foi por esse crime que ele foi condenado a 7 meses pelo crime de agressão corporal. Só que o que foi que aconteceu, Pelo fato do Renato ser réu primário, foi dada a ele a possibilidade de suspensão da pena, uma liberdade condicional. Ele estava já condenado, mas estava respondendo esse processo ali, respondendo a essa condenação em liberdade, não utilizava a tornozeleira eletrônica, nada disso, Se foi utilizado aí pelo histórico dele, de não ter nenhum histórico de agressões, dele cumprir essa pena fora do regime fechado. E aí, o que é que acontece? Dentro desse período, de 7 meses, ele não poderia ser preso ou cometer qualquer outro delito. Só que o que acontece? O julgamento, a condenação, aconteceu em junho do ano passado. Se a gente for contar 7 meses aí, teria terminado, mais ou menos, no fim de janeiro. E já em fevereiro, ele cometeu esse crime depois de ter cumprido, digamos assim, esses 7 meses, sem cometer nenhum tipo de delito que pudesse prejudicá-lo para que ele voltasse à cadeia. Mas dentro desse período, enquanto ele estava já com a Raíla, ele estava cumprindo essa condenação em liberdade, Danilo. Quando na madrugada ali da segunda para terça-feira de carnaval, infelizmente, diante dessa confusão, dessa discussão que houve entre os dois, ele teve aí essa coragem, essa brutalidade, na verdade, de empurrar a jovem, enfim, que acabou não resistindo aos ferimentos. De todo modo, já apresentava um histórico, Agora está na penitenciária do Roger cumprindo essa prisão preventiva. Essa covardia, Lucas, cometida por esse monstro, e agora vem à tona que ele respondia a um outro processo bem parecido, de violência contra a mulher. A reincidência nos casos de violência contra a mulher é quase que uma regra. É quase que esses criminosos, esses bandidos, esses monstros, eles acham que é normal agredir a companheira, é normal ameaçar uma ex, é normal obrigar que uma mulher esteja com eles, mesmo se elas não quiserem. Porque na cabeça desses doentes aí, desses monstros, elas são propriedade deles. Isso não existe. Ninguém é propriedade de ninguém e ninguém é obrigado a estar com quem não quer. Então, se o seu relacionamento não está dando certo, está acabando, a melhor decisão é cada um seguir para o seu lado. Não insista, não obrigue, porque a partir do momento que alguém se vê obrigado a estar com você, esse relacionamento não existe. Não existe sentimento, não existe amor. E é por isso que eu sempre falo
que quem comete a violência contra a mulher uma vez, e essa violência não é só a agressão física, não. É a ameaça, é a agressão psicológica. São todos aqueles problemas antes de chegar à agressão e antes de chegar ao feminicídio. Porque é uma escadinha que acontece. Essas pessoas não merecem conviver com ninguém, merecem ficar sozinhas, porque não têm condições de manter um relacionamento com ninguém. A prova está aqui. Em 2022, ele já tinha sido condenado por violência contra a mulher. Ah, mas foi o primeiro crime que cometeu, o réu primário nunca cometeu outro crime. Vamos dar esse voto de confiança, foi isso que a justiça fez. E aí lembra que eu falei de uma escadinha da violência contra a mulher? Ele chegou ao estágio final, que é o feminicídio. E agora que ele pague muito caro pelo que fez e que não saia tão cedo da cadeia. E quando sair, porque ele vai ter que sair, que fique sozinho, que pague pela justiça dos homens e aguarde a justiça divina, porque essa não tarda nem falha, chega no momento certo.